A Guerra do Brasil. O Brasil, depois de muito tempo, o Brasil estava de boaça, né? Depois da Terceira Guerra Mundial. E, alguns estados já conseguiram independência. E aí o Brasil não ficou nada feliz dessa independência, digamos assim. O Brasil sabia que qualquer hora podia causar uma quarta guerra mundial. Minas Gerais se unifica com a Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ficou assim, hein? E aí, pegando um pouco mais de território, Minas Gerais vira um grande estado, até que consegue independência. What? Vamos fazer assim, galera. Tudo que tiver de preto, tá? Tudo que tiver preto é independente, tá? O resto que tiver de outra cor não é país, ok? O Acre tinha conseguido independência. O Brasil não gostou nada disso, que é um país meio assim. Isso. Né? Os estados do Brasil se separando do Brasil. O Brasil não gostou nada disso, pois perdeu muito território. Né? O Brasil, e ainda os estados começaram a Guerra Civil Brasileira, tratando de independência. Eles já conseguiram dominar um pouco do suposto país, né? Vamos chamar assim, de Império Central Brasileiro. Aí ficou de boa, né? Aí país, o Brasil voltou a ser o que era, né? Aí continua a vida de boa, né? Mas só que algo terrível aconteceu. De novo, esse suposto Império Brasil Central começa de novo invadindo a costa do Brasil, ou seja, o litoral brasileiro, e dominando boa parte do Brasil, aproveitando do Brasil e tanto, certo? Menos daqui, né? Vamos ignorar esse preto. E aí sim seria o Brasil. Os caras já conseguiram dominar mais muito território, né? Muito mesmo. Não é só que aí um golpe de Estado, o Brasil começa a renascer. Né? Criando aí, assim, uns estados do negócio, né? E aí a fronteira entre, esses dois países ficou meio estranha, né? Já que, por curiosidade, deixa o... Isso mesmo, isso daqui é um joinha, galera. Um joinha. Vocês têm noção disso? Um joinha numa fronteira. Isso mesmo, deixa o... Na Guerra Civil Brasileira. Aí já tivemos ascensão de outros estados, né? Mesmo estando separados. Né? E aí vamos fazer assim, galera. A parte que tiver, de preto vai ser do Brasil. A parte que tiver, do verde mais clarinho possível vai ser o Brasil, ok? Na verdade, o verde mais claro possível vai ser o do Brasil. O Brasil já estava bem satisfeito, né, com sua fronteira com o outro Brasil. Ou seja, esse seria o Brasil Central. Aí o Brasil ficou meio dividido em dois, né? Isso virou Brasil. Olha aqui, o Brasil nessa parte verde é o Brasil, na parte preta é o Brasil Central, ou seja, Império Brasileiro Central, ok? Aí o Brasil, Império Brasileiro Central, né? Vamos chamar só Império Brasileiro para ficar mais de boa, né? O Império Brasileiro começa invadindo esses territórios. O Brasil não gosta nada disso e se sente ameaçado. Os Estados Unidos queriam até entrar na briga, né? Mas já participou da Terceira Guerra Mundial, ficou de boa lá. O Brasil, aos poucos, se rendia para o poderoso Brasil, Império Brasileiro. O Brasil ficou com esse território. Só que essa risaiada aí não durou por muito tempo, não. É porque depois começou a ascensão. Isso mesmo.
eles conseguiram dominar muita parte do Império Brasileiro, que aos poucos nessa parte se rendia. Brasília ficou meio tipo... Brasília ficou do lado do Império Brasileiro. O Brasil normal ameaçou eles. Eles falaram, então tá. E aí invadiram rapidamente Brasília. E bom, agora quem tava, até o Joinha continuou aqui, né? E o Império Brasileiro, tipo, tava meio assim, né? A treta no Brasil não tava bem definida, né? As fronteiras em outros países, porque, tipo, vai que acontece de novo uma guerra, eles têm que apagar essa fronteira e fazer outra, né? O único que eu posso falar é que talvez tenha mais países nessa parada, certo? Mas o Império Brasileiro, eles falaram que nunca se rendem. Eles tiveram até uma ajuda dos Estados Unidos, né? Falou, pô, tu tá ajudando os caras? É isso mesmo? Pô! É tipo... Aí, depois de 3 anos depois de ficar assim, os caras acharam que tava tipo... Nossa. Não. Os caras começaram a dominar rapidamente Goiás e Brasília ficou meio estranho, mas até que eles preferiam o Império Brasileiro. Zé, a treta no Brasil tava mais emocionante, certo? E aí, voltou a ser, tipo... Aí o Brasil, tipo, ficou dividido em dois, tá ligado? Como assim em dois? Nesse território aqui, por incrível que pareça, continuou sendo. Ou seja, cada um ficou com uma metade, tipo... O Joinha é do... Tipo, cada um ficou com uma metade. Como assim? Né? Cada um ficou com um lado, tá ligado? Pra ele. Olha aqui, tipo... Parece que a fronteira tá bem, né? Mas tá meio esquisita, vocês não acham? Olha aqui, tipo, praticamente tá o mesmo tamanho pra cada, né? Certo? Mais ou menos, né? Eu acho que o Império Brasileiro tem mais um pouco, né? Mas a treta continuava, né? Até que esse estado aí, que eu esqueci o nome, né? Se rendeu à mão deles. Né? Depois houve, tipo... uma guerra que o verão no Brasil estava chegando com força, tanto no Império Brasileiro e tanto no Brasil. O Brasil, tipo, queria muito mais da lei, né? E aí eles conseguiram dominar Brasília. E aí, meu irmão, aí veio a potência que é o Império Brasileiro, né? Dominando boa parte, tá ligado? E aí sim ficou meio dividido certo, né? Porque olha aqui, pouco tempo depois, eles conseguem invadir um pouco mais daqui, né? O Acre também foi acrescentado. E tipo, ficou bem a fronteira, né? Ficou bem. O Joinha, tipo, ficou meio estranho, né? Não dá pra ver os estados do Império Brasileiro, porque tá escuro, né? Mas o Império Brasileiro e o Brasil ficou meio confuso, né? Já que Minas Gerais estava com um grande ouro, e o sonho do Império Brasileiro era invadir Minas Gerais, depois acrescentar toda eles. Eles conseguiram acrescentar o famoso estado do Joinha, que aí ficou só isso. Tururu. E aí eles rapidamente conseguiram Minas e vários territórios. A parte mais vigiada era o Rio Grande do Sul, que ganha suporte dos uruguaios, certo? Mas pouco tempo depois, eles, né, que no fundo é tipo a bandeira do Brasil, mas só que no fundo é preto, eles mudaram para laranja, isso mesmo. Ou seja, não vai ter mais preto. Então a fronteira ficou meio estranha, né? Lembrando, o de laranja agora é o Império Brasileiro, porque eles mudaram de lado, tá? Do preto. Mas também vai dar pra ver mais os estados, tá? E além disso, eles conseguem dominar boa parte, né? Que fica meio estranha a guerra, porque o Império Brasileiro, aos poucos, o Joinha continuou,
né? Mas aí o joinha ficou estranho, né? Até que tivemos uma surpresa. Um novo país é acrescentado. Sim, isso mesmo. O Brasil se dividiu em 3 países. Isso mesmo, eles falam que é o Brasil litoral, o Brasil do sul e o Brasil do norte. Isso mesmo, se dividiram em 3 o Brasil. Né? E aí começou a guerra de verdade, né? Porque cada um queria mais território. Principalmente a parte, né, do Brasil do norte queria mais território, que é o país mais novo oficialmente reconhecido. Certo? E aí eles conseguiram até que uma boa parte, né, da parte laranja, que não gostou nada disso e começou a ameaçar eles, né? Até que o estado do joinha muda de nome para o estado do joinha, né? Muda de lado e vira do Brasil do Norte. O Brasil do Sul se sente ameaçado, já que o Brasil do Norte estava dominando Parralé. Um dos locais mais vigiados, como eu falei, era o Rio Grande do Sul. E ninguém deixava o Rio Grande do Sul ser invadido. Até que eles conseguiram invadir, certo? Agora tinha 2 metades, certo? Mas o verdinho. O verde, vou te contar, hein, meu irmão. O verde tá bravo, hein? Começa dominando boa parte, até Brasília. E aí eles ficam meio... Olha aqui, galera, ficou tem uma bandeira. Olha que uma curiosidade, a bandeira do Brasil do Norte é essa. Tá aqui. E temos as bandeiras dos caras, olha aqui. E tem até a tríplice fronteira, ou seja, tem uma tríplice, isso mesmo, galera, tem uma tríplice fronteira, mas isso ela é meio esquisita, né? Porque olha aqui, a tríplice fronteira, ela fica assim, olha aqui, ela fica aqui, e nesse fundinho aqui, né? Então, tá, mas os dois estão em direção ao Brasil do Norte, o Brasil litoral e o Brasil do Sul, que tá meio pontudo, né? Tá apontando para cima o Brasil do Sul, né? E aí tava começando a chegar um inverno no Brasil do Norte, certo? Até que o litoral consegue invadir o Rio de Janeiro e o Espírito Santo tá acrescentando aos seus territórios. Né, que fazia parte do Brasil do Norte, não sei porquê, o cara tava aí com esse território aí, mas só que o verde ligou um modo turbo mais, isso mesmo. Eia, todo mundo que me respeitar vai pra prisão. E aí começam a pegar o litoral de surpresa, né? Só que o litoral não gostou nada disso, pediu ajuda pro seu amigo maior Brasil do Norte. E aí o Brasil ficou dividido... em 3, né? Um Brasil ficou meio estranho, certo? Até que por um milagre de Deus, um milagre mesmo, o Acre, terra dos dinossauros, se une com outro estado que eu esqueci, né? Que por acaso tem fronteira com Joinha, né? Se unificam e formam o Reino do Acre. Isso mesmo, o Acre virou independente, saindo dos territórios brasileiros. Até que eles conseguiram ir bem o Reino do Acre, dominando boa parte, né? Mas só que o mundo dá voltas. Os caras perderam tudo, Zé. Os caras já perderam tudo e ainda começaram a pegar um pouco do litoral. O quê? O quê? Isso mesmo, eles eram amigos, mas só que não tantos. Friends. E aí a batalha era o Brasil do Sul e o Brasil do Norte, já que o litoral só tinha esse territorinho aí. Né? E o Brasil do Norte estava até pensando em deixar o Acre pra lá. Yes! Mas só que mudaram de ideia. Tururu. Só que pelo um golpe de Estado, o Acre vida independente se unifica com o outro. Certo? Mas aí o que acontece é simples, né? O litoral que tava tudo perdido, eles achavam que tava tudo perdido, né? Mas na real não tava.
eles conseguem dominar boa parte, né, dominando até essa pontinha aí, que era do Brasil do Sul. Certo que não gostou nada disso, começou a invadir território do Brasil do Norte. Até que o Brasil do Norte foi a vez dele. E aí ele dominou até o Acre. E o Acre... Aí o Acre, meu... se ferrou. Só que não, né? Galera, eles dominaram... É bom, eles ferraram, né? Mesmo. E aí, tipo, o Brasil ficou dividido em 3, certo? Já tava mais... Todo mundo esperava que fosse litoral Brasil do Norte, mas não, Brasil do Sul, fazendo uma potência, faz o Sul virar, tipo, passar todo, mas tudo. Tipo, todo verão pro Brasil inteiro, tá ligado? Os caras não aguentavam mais e até que o Brasil do Norte, por primeira vez, né? Foi o país mais novo, morre, né? Morreu, não mexe com ele não, ele morreu. É só que depois eles conseguem mais a acrescentação dos territórios. E o joinha fica do lado do Brasil do Norte, até que eles conseguem um pouco de território dos caras lá, né? E eles criaram até uma tríplice fronteira, né? Mas por incrível que pareça, Brasília ficou do lado dos caras lá, né? Goiânia, então, também. Eles queriam invadir o território do litoral. Ficou meio assim, por enquanto, o Brasil, né? Mas ainda vai ter mais coisa. Certo vídeo eu planejo fazer de 30 minutos, né? Já que as guerras são muito interessantes, né? O outro vídeo da Terceira Guerra Mundial foi de 42 minutos, tá ligado? É tipo uma live que eu tô fazendo, né? Vamos considerar que eu tô fazendo uma live. Certo? Aí tivemos, tipo, a apresentação de outros territórios, né? Aí já começou a dominação. Aí o litoral tá se rendendo, né? E por primeira vez eles se rendem. O Brasil do Sul, que foi o que mais se rendeu, né? Praticamente igual a França com a Alemanha, né? Se rende. E o que aconteceu? É que os caras do Brasil do Sul estavam muito, mas muito forte. Tem noção disso. Só que aí eles conseguem mais acrescentação nos territórios, voltando com sua vida normal, né? Acrescentando até Brasília e Goiás, né? E aí o mundo tá ficando assim, certo? O Brasil ficando assim por enquanto, mas o Brasil tava meio tic-tac, né? Cada hora um se ferrava, né? O litoral já se ferrou 2 vezes, o Brasil do Norte já se ferrou 1 vez, e o Brasil do Sul umas 3 ou 2, algo assim, né? Vê aí na live, que a live tá muito top, né? Tô muito incômodo nessa cadeira, caramba! E aí tivemos outros países acrescentados, né? Que é o Acre. Até que enfim, o reino do Acre virou independente. E os caras do Brasil deixaram limpar. Nem tanto assim, né? Já que perderam esse território aí. O Brasil do Norte queria expansão. Só que eles não conseguiam direito a expansão. Os caras era tipo tic-tac, já morri, né? O Brasil do Sul, né, que é a maior potência do mundo, considerada da ONU. Mas consegue dominar um pouco mais, né, desse território, e o Acre fica pistola, né? Já que o bumbum, né, parece um bumbum. Pra quem não viu o vídeo, vê lá que eu gravei o bumbum do Joaquim. Foi muito engraçado. E aí o Brasil do Norte consegue uma ascensão, tipo, pra lá, né? Tipo, o Brasil do Norte atravessou todo o Brasil, certo? Desde o início do Brasil até o fim do Brasil, até o mar, né?
Isso é uma grande vantagem, já que existia muita parte do território, né? E a maior parte do território era lógico, a quarta do Acre, né? Mas o Acre nem fazia parte do Brasil, era Reino do Acre, né? Então vamos tirar o Acre, né? O Acre não faz parte do Brasil, ok? O que de preto é que é independente, tipo, não faz parte, não é Brasil de nada, tá? Isso daí. Daí aí tivemos a acrescentação de outros países também, né? E o Brasil ficou assim, certo? O território brasileiro, né? Mas só que aí foi um golpe de Estado. De novo. Eles dominam outra vez. Né? E o litoral, tipo, queria mais. O litoral era um tic-tac, cada hora morria, Zé. Você tem uma noção, o litoral é o mais fraco, né? Que seus soldados eram treinados com os alemães, né? O do Brasil do Sul, que é treinado hoje em dia com os americanos. O Brasil do Norte é treinado com a Alemanha e o litoral com a França. Né, galera? Então o vídeo vai ficando por aqui, tá? A guerra civil brasileira, tá? Tivemos o Brasil do Norte, tá? O Reino do Acre, o Brasil do Sul e o Brasil litoral. Fui!